Contos Africano, Africanos. projeto Contos Africanos. Que ela faz aqui um projeto bacana, e ela também é professora, né? E é mãe, dona de casa, é esposa, e está aqui abrindo espaço pra gente na casa dela. Obrigado pelo seu espaço, né? Imagina, que agradeço. E eu queria saber sobre esse projeto que você faz. Sim. É um projeto de contação de histórias. Sou professora de educação infantil. Né? Eu gosto muito de contar histórias e eu vejo a importância que tem a contação de histórias para a vida das crianças. Com certeza. E os contos africanos, por quê? Como professora de educação infantil, eu tenho observado, né, nessa longa carreira de professora, que já são mais de 20 anos, que as crianças, né, elas têm, né, dificuldade muitas vezes de aceitar o outro coleguinha por ser diferente dele, por ter um tom de pele diferente, por ter um cabelo diferente. Né? E os contos africanos, eles vêm justamente para isso, para apresentar para a criança, né, bonecas, histórias que não fazem parte, muitas vezes, do cotidiano deles, né? Porque a gente vê nas bonecas, quais são os tipos de boneca que você vê nas lojas? São bonequinhas de cabelo loiro, bonequinhas de cabelo claro, né? E quais são as histórias que geralmente as crianças ouvem? Histórias de princesas, Rapunzel, Branca de Neve e tal. E os contos africanos vêm mostrar uma beleza da África, né? A riqueza dos contos africanos mesmo, que eram utilizados pelos griots, que eram utilizados pelas pessoas mais velhas no continente africano, né, nas províncias, nas aldeias, para educar o povo. Então são histórias que envolvem bichinhos, histórias que envolvem animais, histórias que envolvem encantamentos, né, e que tem os personagens, as bonecas negras, as bonecas pretinhas, os bonecos pretinhos, né? Que já é para apresentar, para dar um outro referencial para a criança. Isso, na verdade, sim, eu vejo que tem bastante crianças de faixa etária de 5, 6. Sim. O projeto, a princípio, ele começou para a educação infantil, que era para as crianças da pré-escola, para as crianças de creches, para as crianças dessa faixa etária, né? De 3, 4, 6 anos. Só que muitas pessoas foram pedindo, então eu fui em várias escolas. Então eu levo, dependendo da faixa etária, eu levo os bonecos. Se são crianças maiores, eu faço a contação de história, mas eu uso objetos, eu uso lenços. Mas ele abrange, para todas as idades. Para todas as idades, porque os contos africanos, eles trazem uma linda mensagem que encanta a todos, independente de ser pequeno, independente de ser grande, de ser adulto, eles encantam as pessoas. Com certeza. Né? Então, com os pequenos eu levo os bonecos, e com os maiores eu faço a contação mesmo, levo alguns bonecos, alguns objetos, mostro os livros, né? Porque além de você mostrar para os alunos, né, para as crianças, para o ouvinte, né, o que são os contos africanos, você também tem que fazer uma ponto de mediação de leitura. Mostrar que os contos estão no livro, isso você vai despertar o interesse de estar lendo também, né? O interesse do leitor de estar buscando leitura. Porque hoje tem muita pessoa que não gosta de ler, né? Tem bastante que não gostam de ler, né? A leitura a gente vê que é meio, né, difícil de você colocar. E através da contação de histórias, que é uma forma diferente de apresentar o conto que saiu de um livro, né, desperta mais esse interesse. Com certeza. Porque as pessoas, elas são ouvintes, elas são visuais. Às vezes você só for ler uma história para ela pode não captar a essência, ela pode muitas vezes, né, não captar uma imagem. Então, quando você apresenta uma história que saiu de um livro e que tem como personagens bonecas, que tem como personagens, né, animaizinhos feitos de feltro, já desperta o encantamento, ela presta atenção, ela cria uma imagem, isso faz com que ela foque mais e com que ela guarde realmente essa história dentro dela depois. E com a criança é mais fácil, né? A criança é bem mais fácil. Adolescente, que você acha é mais difícil, adolescente? Porque, né, a minha área é a educação infantil, que é uma faixa etária que eu já estou acostumada a trabalhar. Mas eu observo que quando eu conto para os maiores, né, como por exemplo, eu fui numa escola no primeiro semestre do ano, e eram faixa etária de 12, 14, né, 15 anos. Eles aceitaram muito bem, prestaram atenção, ficaram concentrados na história. Então, né, independente da faixa etária,
eles aceitam, eles gostam, sim. eles participam, e a gente percebe que tem dado os resultados positivos do projeto nesse tempo que ele tem atuado. Eu tenho visto que você tem viajado, né? Teve algumas viagens. Sim, o projeto, né, ele já foi. Nós fizemos participações aqui em Tatuí em várias escolas, tanto escolas da educação infantil, como escolas, né, do ensino fundamental. Nós fomos em escolas do Estado, né, a última participação que nós fizemos numa escola do Estado foi no Barão do Suruí. Já fomos também em outros municípios, como num projeto lá em Tietê, já fomos em Boituva, numa escola de Boituva, e na faculdade de Boituva, que já fomos no ano passado por 2 vezes, né, e esse ano nós vamos estar voltando agora em novembro, que daí já envolve uma contação de história para preparar o aluno de pedagogia, para ele, né, de repente, inserir um trabalho de relações étnico-raciais dentro da sala de aula, quando ele se tornar professor. Então, é um trabalho bem legal, porque também envolve formação de professores. Professores, sim. Mas assim, os professores que são formados, eles também têm esse tipo de ensinamento ou não? Agora, atualmente, sim, né? Depois da Lei 10.639, né, de 2003, né, na formação do professor, né, na formação, né, se tornou ensino obrigatório. Sim. Então, o professor, o aluno de pedagogia, ele tem uma base do que é o trabalho como a educação para as relações étnico-raciais, que, por incrível que pareça, ainda é muito mal interpretado no meio pedagógico, podemos dizer. Né? Alguns acreditam que não deve ter, porque é só para ensinar religião. Não. A educação para as relações étnico-raciais é justamente para mostrar o contrário. Porque nós vivemos uma sociedade onde o racismo ele é institucional, ou seja, a pessoa já nasce num ambiente racista. Sim. Mesmo que na casa dela, ela seja, né, os pais desenvolvam uma ideia que todo mundo é igual, que todo mundo merece respeito. Quando ela vai para a sala de aula, ela percebe que é diferente. Quando ela vai para um meio social mais amplo, ela percebe que sim, que as pessoas são tratadas de forma diferente. Eu mesmo, como professora, já tenho várias experiências que eu posso contar para você de que eu passei como professora na sala de aula. Como, por exemplo, alguns anos atrás eu dava aula numa escola particular. E uma avó chegou dizendo para mim assim, professor, ele não quer tomar mais TOD. Mas por que, vó? Conversa com ele, fala para ele tomar TOD, porque ele acha que se ele tomar TOD, ele vai ficar igual a você. Mas eu falei para ele que não, você não vai ficar da cor da sua professora, porque quem toma café que fica assim. Na ideia que desenvolveu, né? Mas na cor da professora é uma cor feia. Então tem muito isso. Tem muito esse tipo de e a educação para as relações étnico-raciais é para quebrar esse tipo de estereótipo. É para mostrar a história da África, para mostrar que antes da escravidão havia uma história no continente africano. Sim. Toda aquela riqueza, toda aquela cultura veio para o Brasil quando os africanos vieram na condição de escravos. Sim. E de certa forma, tem muito da África na nossa cultura. Nós temos palavras de origem africana, nós temos na nossa culinária, temperos, comidas que são de origem africana. A nossa música, por exemplo, esses ritmos, né, esses sons assim que são mais ritmados são influência da cultura africana. Então nós temos muito da África aqui. E uma coisa uma ideia que as pessoas desenvolveram ao longo ao longo da sua vida, que quem tem a pele escura, quem tem o cabelo crespo é descendente de escravo. Não é descendente de escravo, é descendente de povos que foram escravizados. E esse termo, usar para criança, você é descendente de escravo. Desenvolve nela realmente uma baixa autoestima, um sentimento de inferioridade. A educação para as relações étnico-raciais, que veio por meio dessa lei, é justamente para quebrar isso. Não, independente da sua origem, você tem direitos, você é uma pessoa, você tem uma história, você tem uma riqueza. Né? Porque a gente vê, tem muitas pessoas que falam, eu tenho orgulho da sua origem, tem orgulho, porque eu sou descendente de italiano, descendente de alemão e tal. E quando chega para a pessoa que é negra, né, descendente de africanos, você é descendente de escravo. E tem muito isso, e as pessoas ainda desenvolvem. Eu já ouvi isso, né, de alunos na sala de aula, então é uma coisa que precisa ser feito mesmo. Porque assim, na verdade, a lavagem cerebral vem de geração em geração. Vem, como eu falei para você, o racismo, ele tá intrínseco na nossa sociedade. Então, às vezes a gente comete coisas
E não imagina, não, mas isso daí é uma forma de pensar, é um tipo de racismo. E as pessoas muitas vezes não aceitam Então, isso, as pessoas não reconhecem. Esse tipo de racismo tem um isso. nome. Esse tipo de racismo tem um nome. Ah. Que é tipo assim, a pessoa ele age no ato de racismo, mas não é um racismo que eu não lembro. Até esse dia eu estava lendo esse tipo de racismo, que é um racismo camuflado, mas é um racismo de uma coisa assim. É bem camuflado, bem escamoteado mesmo na nossa sociedade. Então, as pessoas usam vários esquemas, vamos dizer assim, né? Eu falo esquemas, né? Para poder, sabe que assim, hoje o racismo, que se você, vamos dizer assim, um rapaz, eu digo assim, eu brinco com você de uma maneira, uma brincadeira, aí você, mas eu tô sendo racista com você. Aquela brincadeira você já sente que é um tipo de racismo. Porque, de certa forma, esse tipo de brincadeira que as pessoas taxam como brincadeira, já é uma forma de pensar. Né? Porque nós, de forma alguma, somos motivos de chacota. A nossa cor, o nosso tipo de cabelo, não é motivo de chacota. Né? E frases que são usadas, né? Que a pessoa, eu tô brincando. É uma forma de inferiorizar o negro. É uma forma de inferiorizar o descendente de africano. Com certeza. Porque, pode ver, quando sempre é uma coisa assim, sempre quando a pessoa está com raiva, ou a pessoa está brava, ela vai diretamente no seu. Se você é negro, fala aquela. Se você é deficiente, né? Aí depois vem aquela ideia, mas eu estava com raiva na hora. Eu tenho uma desculpa. Né? Mas eles agiu com preconceito. Né? Existe preconceito, que nem eu tinha mania de falar assim, todo mundo tem preconceito. Entendeu? Um pouquinho mais tem. Entendeu? Vai falar, não tem. Entendeu? Porque dificilmente a pessoa aceitar uma abração uma pessoa doente. Eu acho que o pior é a preconceito contra negro e contra mulher, e contra pessoas gordas, né? Tem vários tipos de preconceito. Só que as pessoas não trabalham a cabeça com isso. O preconceito contra uma pessoa que seja gordinha, por exemplo, né? Ela pode emagrecer, né? É o jeito dela, mas eu não posso mudar a cor da minha pele. Eu não posso mudar o tipo do meu cabelo, né? Até por muito tempo, nós, mulheres negras, meninas negras, fizeram isso para se sentirem aceitas, né? Não aceitar o seu cabelo crespo. Eu notei, né, depois que o projeto começou a ir para as escolas, né, eu tive, uma coisa muito positiva, tive uma resposta muito positiva de pessoas que eu encontrava na rua. Eu estava numa sorveteria um tempo, tomando um café numa sorveteria da praça, e uma menina estava passando com uma mulher, né, daí ela apontou assim, né, como que quisesse me mostrar para a mulher, né, daí elas vieram conversar comigo, né. Aí a moça era a tia dela, falou assim, então, ela falou pra mim que você foi na escola dela, que você contou histórias pra ela, para os amiguinhos dela. Nossa, depois que você contou essas histórias pra ela, como ela voltou diferente, ela falou que adora o cabelo dele, é bonito, que ela quer ter o cabelo igual ao meu. Então, de certa forma, a gente acaba se tornando referência para criança dentro de sala de aula, referência para criança do nosso papel. Então, né, nesse tempo que o projeto tem atuado, eu tenho ficado muito feliz mesmo. Esse projeto tem quanto tempo já, esse projeto seu? É desde 2014. Até hoje, eu nunca... 2014. É um projeto assim, né, voltado para a escola, né, para a educação. E eu fico muito feliz porque eu recebi um prêmio lá em Boituva, né, no município de Boituva, por causa do projeto, né, por causa que eles entenderam que o projeto é realmente um avanço para as políticas públicas, né, para a promoção mesmo da igualdade, né, e da igualdade racial. Então, eu fico muito feliz de ter sido premiada lá nesse município com o prêmio Dona Cida Barbosa, né, ela é uma referência. Ela é uma referência lá no município de Boituva, né, que é um município que tem uma história muito bonita de militância, né, na causa negra. E eu fui, né, agraciada realmente com esse prêmio. Eu me senti muito feliz, né, porque é um reconhecimento, né. Mas você não foi pelo surpresa com esse prêmio? Então, eles me ligaram me convidando para um evento que ia ter lá na Câmara. Né, mandaram um convite, tá, uma pessoa me ligou, né, pegou o meu número com um professor que eu tive aula com ele lá em Boituva, pegou meu número e depois me ligaram, me convidando para o evento da Câmara. E quando eu cheguei lá, né, foi muito legal, uma sessão solene, muito bonita, né, e saí assim,
mais confiante de que realmente estou no caminho certo, que é um trabalho necessário que tem, assim, de certa forma, trazido assim, um grande reconhecimento. Só do fato de eu encontrar crianças na rua que me reconheçam, né? Olha, você foi contar a história na minha escola, nossa, que teu cabelo igual ao seu, nossa, que legal. Pra mim já tá muito, já é ótimo, já é maravilhoso. Então, é por isso que eu falo, quando uma pessoa pergunta do cabelo, da cor, você tem que pesquisar, ler sobre as pessoas acham que é diferente por causa da cor da pele. Você é diferente por causa da cor da pele. Não, simplesmente você poderia, em vez de eu atacar ele, eu vou pesquisar sobre o negro. Né? Tudo realmente é falta de conhecimento, né? É falta de conhecimento. Porque tudo que era em relação ao negro na nossa sociedade foi mascarado, foi omitido. Né? Então, pessoas desenvolveram a ideia de que ser negro é ser feio. Ser feio. Ter o cabelo crespo, o cabelo ele é ruim. Eles desenvolveram muitos estereótipos negativos em cima da pessoa negra, né? A nossa pele, ela é escura, ela é negra, não porque ela é suja, mas porque ela produz muita melanina. O nosso cabelo, ele é crespo, assim, porque ele é ruim. A mãe ouviu uma frase escrita assim, o negro é o estereótipo de medo. Por quê? Por causa da violência também. Passou uma mulher, a mãe colhe porque veio um cara. Entendeu? Então, tem muito esse tipo de problema. Entendeu? Pessoas acusadas injustamente porque negro. Porque muitas vezes, né, eu lembro de uma frase na minha adolescência, quando surgiu a revista Raça Brasil, que falava, negro parado é suspeito. Se está correndo, é ladrão. Isso. Porque desenvolveram assim que a ideia de que o negro é perigoso, que a mulher negra é louca, que a mulher é histérica, que a mulher negra, né, que a criança negra é feia, que, né, não parece um anjinho, né, o outro que tem o cabelo clarinho, os olhos clarinhos parece um anjinho, e aquele que tem a pele escura, o cabelo crescido. Ele é bonito, ele é assim, aquela coisa assim, ele é bonitinho, né? Mas não é aquela coisa quando vê um nenenzinho branquinho, com clarinho. Nossa, coisa mais linda. Parece um anjo. Você vê a diferença. Parece um príncipe. Parece uma princesa. Até o próprio negro fazia isso. Você pode ver até o próprio negro. Ai, que lindo. E aquela coisa. Mas, assim, eu acho não é normal, assim. Tudo bem se você elogiou, mas parece que aquilo ali parece que é uma luz para ela, entendeu? Não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que tem que maneirar um pouquinho. É realmente conhecer, né? Melhor, realmente conhecer e respeitar, e aceitar, e fazer o possível para mudar essa visão. Porque existe sim um sentimento de supremacia de um grupo em detrimento ao outro. Né? Os contos africanos ele vem para mostrar o contrário, não existe, não existe esse sentimento de superioridade. Por quê? Porque assim como outros povos, como os portugueses contribuíram para a formação do Brasil, os indígenas contribuíram para a formação do Brasil, se hoje nós somos um povo multicor, se hoje nós somos um povo diverso, um povo com uma riqueza cultural enorme, nós devemos ser os africanos também. Com certeza, entendeu? E a outra pergunta é assim, essas bonequinhas? Sim. São bonecas, quem faz é minha tia Terezinha. A gente tira os modelos da internet e aí ela faz com os tecidos, geralmente eu costuro o cabelo, eu faço o rostinho, os detalhes das roupas, esses bonequinhos também, né, que são os animais que a gente usa como referência para os menores. São todos feitos de feltro, também tiramos o modelo da internet, né, e a gente mesmo que faz. Isso aqui é uma Mesquita, sua homenagem. Que escola você está dando aula atualmente hoje? Eu dou aula numa creche, né, no período da manhã, para crianças de educação infantil, né, à tarde também eu dou aula de história, né, que também tem formação em estudos sociais com habilitação em história, e eu dou aula para um 6º ano, né, numa escola lá no bairro Tanquinho. Mas também Ensino Fundamental 2, já são adolescentes, né? São crianças a partir de 12 anos, então já são adolescentes. Você aborda bastante na história? Sim, a gente, né, coloca, quando, por exemplo, surge algum tema
né, em que dá para você encaixar o conteúdo africano, né, independente de já não tem, a gente não trabalha separado, né, a gente tenta mostrar realmente outras culturas. Depois que surgiu a Lei 10.639, né, que é uma lei que obriga, né, de certa forma, coloca no currículo escolar que você precisa trabalhar a cultura africana, então os livros eles têm mudado bastante, tem vindo acrescido com conteúdos para a formação da criança mesmo, né, justamente nessa história da África, né, porque antes do africano pisar aqui havia uma história lá, anterior a essa lei, como que era representado mesmo nos livros, era somente que o negro era escravo, né, era somente, né, retratos da escravidão. E agora não, agora tem mostrado mesmo a contribuição da cultura africana para a cultura brasileira. Uma ideia pejorativa, uma ideia errada que as pessoas ainda têm em relação à cultura africana é achar que tudo envolve outros deuses. Tudo envolve, porque é tudo referente à religião, porque isso é para impor a religião africana. Não, não é de nenhuma forma para impor a religião africana. Cada um tem a sua crença. Eu mesmo, por exemplo, eu não sou da religião, não sou da religião de matrizes africanas. Eu não tenho maior respeito, tenho muito respeito para quem é adepto dessa religião, né? Eu mesmo sou de raiz cristã, né? Minha família toda vem do catolicismo, meu marido vem também do cristianismo, evangélico e tal, né? E a gente trabalha realmente focando a cultura, focando a história, porque é isso que a lei determina. A lei, em nenhuma forma, nenhum lugar, nada coloca que tem que ser imposta a religião africana. Então, às vezes a gente chega a alguma escola, né, tem professores que já ficam com o pé atrás. Ai, o que será que ela vai falar? Esse monte de bonecas negras assim. O que será que é? Será que vai falar de orixá? Será que vai falar de alguma coisa, de candomblé, de umbanda, tal? Né? E depois quando vê que, nossa, mas lá tem histórias com animais, mas lá tem a origem da lua, a origem do sol, a origem do dia, a origem da noite, a origem das histórias. Né? Então daí vê que a ideia que tinha de que tudo é voltado para a religião acaba caindo. Né? Existe muito fanatismo, né? Fanatismo da religião. Às vezes a pessoa é muito católica, fervoroso, eu acho que isso vai mexer na cabeça das crianças, entendeu? Porque os próprios professores sabem que hoje as crianças aprendem coisas muito rápido. Eles absorvem as coisas muito rápido, entendeu? Nós estamos na era da informação, né? A informação ela chega, né, muito mais rápido agora para a criança, né? Para qualquer um. Você tem as redes sociais, você tem a internet, né? Tudo que você jogar lá, você encontra. Eu estou trocando ideia com a Elaine, batendo um papo com ela. Ela tem as suas próprias opiniões, os seus pensamentos. Às vezes tem outras pessoas que vão comentar, talvez acham que não é sobre religião. A cultura, o projeto dela é mostrar a cultura africana, que muitos talvez não sabem, ou muitos não sabem, entendeu? Então aí e as crianças os principais alvo do próprio projeto, entendeu? Como adolescentes também que estiver interessado. Você tem alguma página ali? Tem no Facebook, né? Projeto Contos Africanos. Muitos entram em contato por meio da página mesmo, colocam mensagem, deixa o telefone, a gente entra em contato. Né? E é isso, né? Eu conversei aqui com a Elaine, agradeço muito espaço que ela deu aqui na casa dela. Né? E nós vamos terminando por aqui. Elaine, agradeço demais. Imagina, eu que agradeço, obrigada. E